O texto de hoje, Lucas capítulo 5, o conhecido relato da pesca maravilhosa. Agradecer aqui a presença do pastor Sérgio, sua esposa Júnia, que estão acompanhando Maria e a Raquel. Deus possa abençoá-los e talvez outras pessoas aí nos visitando também. Gente que voltou depois da recuperação cirúrgica. Estava sentindo falta de algumas pessoas aqui, gente que eu ainda não havia percebido. Bem-vindos, que Deus nos abençoe. Vamos lá, pesca maravilhosa, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 5. Aconteceu, vai projetar lá, viu gente? Ler no escuro eu sei que é difícil, vai projetar lá atrás, acho que facilita a vida de vocês. Lucas capítulo 5, verso 1, tá bom? Vai para a tela lá, por favor. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. É isso que a multidão tinha fome. Virão dias em que vocês terão fome, não será fome de pão, mas será fome de ouvir a palavra de Deus. Quem disse isso foi Amós, séculos antes de Jesus. E antes de Jesus e João Batista começarem a sua pregação, havia muita fome da palavra de Deus. Então, verso 2, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida, que tua graça nos abençoe esta noite e que possamos recebê-la com alegria no coração. Amém. O relato de Marcos e o relato de Mateus é bastante similar e resumido e estão no começo do Evangelho, no começo do ministério de Jesus. Essa aproximação de Jesus dos seus 4 discípulos pescadores. Nós sabemos que eram 12, sabemos o ofício desses 4, sabemos o ofício de um quinto, que era publicano, Mateus, e os outros a gente não tem muitas referências. The Chosen colocou Natanael como um arquiteto. É interessante o que a arte pode criar e imaginar. Eu tento assistir uns trechos lá com Tânia está seguindo, eu de vez em quando assisto. Tem um lado legal, eu acho bacana essas séries que procuram representar Jesus, e é de uma forma bastante próxima da realidade cultural e histórica, mas a arte sempre precisa de um pouco de imaginação. E quando entra a imaginação, eu começo a ficar meio impaciente, porque a questão da Bíblia está tanto na minha cabeça que eu já sei o que está na Bíblia e o que não está. Alguns de vocês talvez fiquem pensando, será que está na Bíblia? Mas eu já sei logo, isso não está lá. Mas a licença poética permite ao diretor criar algumas coisas. E a cena da pesca maravilhosa também é muito interessante.
porque o barco é pequeno, eles estão ali bem pertinho, a forma do barco fica cheio. Então vale a pena, você que gosta de Jesus e quer aprender um pouco mais, aproveite essa oportunidade. Numa série bem produzida, você pode aprender algumas coisas. Mas essa relação do Simão, do Mateus, é um pouquinho forçada lá, mas está tudo bem, vamos lá. Voltemos aqui para o texto. Então, em Mateus e Marcos, esse episódio acontece logo no começo do ministério de Jesus. Mas Lucas tem mais detalhes. Ele teve acesso a Marcos, ele leu o Evangelho de Marcos, mas ele preferiu não escrever do jeito que Marcos escreveu. Então é interessante que esse mesmo episódio, embora tivesse o texto de Marcos em mãos, como Mateus teve, ele não fez o mesmo que Mateus, que foi copiar Marcos e inserir ali uma ou outra explicação. Não. Lucas escreveu de outra forma. Por quê? Porque Lucas tinha acesso, ou tinha conhecimento, de uma outra memória oral, de uma outra tradição e de um outro jeito de contar essa história. Por isso eu gosto do relato lucano, porque ele é mais rico, ele é mais interessante. E Lucas começa a apresentar Jesus pregando nas sinagogas aos sábados. Jesus é primeiro um rabi. Ele é essencialmente alguém que vai ao sábado na sinagoga para ensinar. No Evangelho de Lucas, primeiro ele está em Nazaré, onde é rejeitado, sua cidade, onde ele cresceu. Depois ele está em Cafarnaum. Lá expulsa demônios de um homem, ou seja, dá uma bagunçada na reunião da sinagoga. Não devia ser muito confortável, né? Ver uma manifestação demoníaca dentro da sinagoga. Então a presença de Jesus começa a causar alguns desconfortos nas sinagogas. Mas no Evangelho de Lucas, o ministério de Jesus começa pelo ministério de ensino. Depois, saindo da sinagoga de Cafarnaum, ele vai para a casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, que estava com febre em casa. Virose. Nós diríamos hoje. E aí as pessoas ficam sabendo da cura e começam a ir para a casa de Pedro para entender o que está acontecendo, e há um grande movimento naquela casa. Jesus vai curando gente até de noite. Pela manhã, a multidão já começa a chegar e procurar Jesus, mas cadê Jesus? Jesus tinha saído para orar. De madrugada ele se isolou e foi orar. Conversa com seus discípulos e diz que eles precisam andar. Ele vai para outros lugares. E nesse processo ele vai aparecer aqui nas cercanias de Genezaré, uma outra cidade costeira ali no lago, pequena vila. E as multidões estão atrás de Jesus. Por quê? Eles querem ouvir o ensino de Jesus. Então Lucas faz uma escolha para mostrar Jesus primeiro como mestre e depois mostrar Jesus como quem tem poder sobre demônios e poder para curar enfermos. Esses três ministérios, vamos chamar assim, de Jesus, eram perfeitos, eram completos. Ele é o mestre perfeito, que ensina como mais ninguém, ensina como quem tem autoridade. Ele não é como os escribas e fariseus, que ficam o tempo todo se escorando na autoridade de outro, porque era assim que eles ensinavam. O rabino fulano disse isso, o rabino fulano disse aquilo, está escrito assim no profeta tal. Então o tempo todo os escribas e fariseus ensinavam, lastreando a sua palavra na autoridade de outros. Rabinos anteriores, textos da Escritura, e Jesus ensinava as Escrituras, mas de uma forma que lhe era peculiar, própria. Jesus é um rabino diferente. As pessoas começam a ver nele a sabedoria de um rabino, mas começam a se perguntar de onde lhe veio essa sabedoria? Com que ele estudou? Nós não vimos aqui ele crescer, por isso que em Nazaré ele foi rejeitado. Ele não é o filho do seu Zé e da dona Maria? Não cresceu aqui entre nós? Os irmãos dele não estão aqui? O pai dele era carpinteiro, como é que ele sabe essas coisas todas?
Daí o motivo da rejeição de Jesus em Nazaré. E ele dizer, profeta em casa não tem honra, não é? Então o ensino de Jesus era cativante e era diferenciado. A autoridade sobre demônios, Jesus não é o único que praticava exorcismo naqueles dias, mas a questão de cura divina em Jesus é singular. Nunca houve ninguém antes, nunca haverá ninguém depois que curasse todo tipo de enfermidade. Isso aí é ele. Não é? Talvez, como escreveu Isaías, profeticamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades. É claro que uma exegese de Isaías seria um pouco diferente, não estaria falando só de doenças físicas, mas em Jesus todas as enfermidades eram curadas. Por Jesus não falhava. Não é? A gente ora em nome de Jesus. Por isso que eu disse que a pastora Alfa nos ajudou muito com essa música. Não é? Pedro e João entrando no templo dizendo, Pedro foi quem disse, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje a gente fala, temos prata, temos ouro, e em nome de Jesus vamos comprar uma cadeira de roda para você. Nós não somos mais como naqueles dias. Mas de vez em quando a gente vê um milagre, não é? De vez em quando a gente vê. Eu mesmo já fui abençoado por Deus por ver 2 milagres dessa natureza. Um era de uma criança muito pequena, um bebê de colo, talvez uns 10 meses, e a mãe dele trouxe ele na igreja para que a gente orasse. O avô da Tânia era o pastor. Eu tinha passado o dia na igreja, naquela época 12 horas de oração, a gente tinha passado o dia na igreja. Então de noite nós estávamos já no culto da noite, e a mãe veio com a criança. O pastor Joaquim pediu que eu segurasse a criança, porque a criança era pesadinha, e eu peguei a criança, uma criança loira, linda, e oramos por ela, e eu, movido pelo Espírito de Deus, disse para aquela mãe, hoje você achou graça aos olhos de Deus, seu filho está curado. Mas eu não sabia exatamente o que aquela criança tinha. Ela só pediu para orar por uma enfermidade. 4 anos depois ela voltou na igreja, a criança correndo, e aí ela veio contar o testemunho. Meu filho tinha uma doença neurológica, que os médicos disseram que ele nunca se moveria, que ele não firmava nem o pescoço. A gente soltava o meu filho, ele já tinha uns 10 meses, do jeito que você colocava ele caía, porque ele não tinha coordenação motora. Esse meu filho que os médicos disseram que nunca ia andar, é essa criança que está correndo. Então, milagres acontecem. Agora, não são na frequência que a gente gostaria. Mas em nome de Jesus de Nazaré, de vez em quando a gente pode dizer, levanta e anda, quando o Espírito nos impele a isso. Então Jesus curava, e Jesus ensinava, e a multidão tinha fome disso, porque eles estavam à procura de algo que fosse novo, algo que tivesse vida. E os pescadores, gente do povo, Pedro, seu irmão André, Tiago, seu irmão João, eram gente do povo, gente como qualquer deles e qualquer de nós, que estavam esperando da parte de Deus algo que trouxesse vida para eles. Não é só a libertação política dos romanos, mas é uma religião que não fosse tão opressiva, uma religião que não fosse tão cansativa, você todo ano pegar animais, levar para o templo, oferecer sacrifícios, pedir perdão dos seus pecados e voltar para casa e ser a mesma pessoa, e ser a mesma coisa. Eles queriam algo que certamente viesse de Deus. Não uma coisa institucional, não uma coisa pesada, não uma coisa monótona e repetitiva, mas algo que fosse desafiador, algo que fosse criativo, algo que fosse novo,
A Natasha usou uma expressão interessante, algo inusitado, algo que ninguém esperava. Aí surge o pregador de Nazaré, surge Jesus, que começa a ensinar nas sinagogas, começa a expulsar demônios, começa a curar enfermos, e um dia a multidão toda se aproxima, e Jesus está tão comprimido ali entre as águas e o povo, que ele pede a Simão o barco emprestado. Simão já tinha trabalhado a noite toda, peixe que é bom não tinha, o barco está ali, eles estão na praia lavando as redes, esse lavando é ao mesmo tempo costurando, reparando as redes, emendando as redes, eles estão consertando as redes, e Jesus pede o barco emprestado, à vontade, Senhor, pode ir. Jesus se afasta um pouquinho do barco, ensina a multidão, e ao final do seu ensino, a gente não consegue ter certeza das intenções de Jesus. Eu gosto de pensar que Jesus quis dar uma recompensa pelo empréstimo do barco. Minha opinião é esta, tá? Já que é para fazer suposição, cada um fique à vontade. Na minha opinião, Jesus quis fazer algo como em retribuição ao cuidado, à gentileza que Pedro teve com ele. Porque até onde eu tenho isso aprendido de Deus, Deus não carrega dívidas. Aquela história do Deus lhe pague funciona, porque ele paga mesmo. E normalmente, em boa medida, recalcada, sacudida. Então, na minha opinião, Jesus quis dar uma recompensa para os pescadores. Falar, olha, vamos pescar, joga as redes por ali. E aí é que entra o Pedro, né? Mestre, o senhor trabalha com o que mesmo? Meu pai era carpinteiro. Então, cada um na sua, né? O senhor entende de madeira, a gente entende de rede, de barco, de peixe, mas, né? Considerando, e aí que a beleza é isso, né? Pedro é um homem que acredita em Jesus. Quando Jesus ensina, Pedro fica fascinado. E quando Jesus fala, lance rede lá, Pedro fala, mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, mas, como é o Senhor que está dizendo, eu vou. Então é a atitude da obediência, é a fé obediente. Pedro tem um tipo de fé importante, é uma fé obediente. Ele vai lá, lança as redes, e o que ele encontra? Muito peixe, muito peixe. Eu lembro uma vez que eu ouvi um pastor falar, veio uma manada de peixes tão grandes, mas foi um cardume de peixe, né? Pegou tanto peixe, que não cabia num barco só, precisou puxar a rede, não estava dando, e aí o outro pessoal veio com os 2 barcos, eles conseguiram puxar e dividir a quantidade de peixes nos 2 barcos. Ao ver o resultado da pesca, Simão então se aproxima de Jesus, numa atitude, porque Jesus ficou na praia, certo? Eles voltam, trazem os peixes, trazem o barco, e Simão vai para perto de Jesus e se ajoelha diante de Jesus. Então aquele mesmo homem que em fé obediente foi lançar as redes, volta agora aos pés de Jesus numa atitude de adorador humilde, que está cheio de admiração. É isso que Lucas diz. À vista do que pescaram, do que fizeram, a admiração se apoderou deles. Pedro estava tão admirado, Pedro estava tão surpreso, Pedro estava tão impactado, que ele vai e se ajoelha diante de Jesus e diz, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. O Senhor é santo demais, o Senhor é especial demais para que eu possa me aproximar de Ti. Eu sei que parece estranho, não é? Porque a nossa ideia
é quando você encontra alguém que é poderoso, quando alguém que ensina, alguém que cura, alguém que expulsa demônios, alguém que faz esse milagre aqui de uma pesca extraordinária, qual seria a nossa ideia? Eu vou me agarrar a ele. Eu vou me agarrar a ele. Mas a sensação de Pedro tem a ver com a sua consciência de pecado. Tem a ver com a consciência de quem é ele. Mas ao mesmo tempo que ele vê Jesus num patamar tão alto e se vê num patamar tão baixo, ele é atraído pela graça. É aí Jesus aqui fala: não tenha medo. Nós precisamos nos sentir impactados, não só pelo poder de Jesus. Nós precisamos nos sentir impactados também pela santidade de Jesus. O Mestre Jesus nos fascina. Muitos de nós aqui já estamos familiarizados com o ensino de Jesus. Muitos de nós conhecemos os textos dos evangelhos. Alguns de nós repetimos frases ditas por Jesus e incorporamos ao nosso repertório. E inclusive praticamos e obedecemos os ensinos de Jesus. Então o ensino de Jesus é interessante. Alguns de nós já conhecemos bem a história de Jesus. Já celebramos Natal tantas vezes, já falamos da Páscoa e da ressurreição tantas vezes, já representamos. Tem gente aqui que já fez até papel de Jesus Cristo aqui, ficou de braço aberto e levou chibatada dos colegas. Nós já fizemos muitas coisas desse tipo para nos ensinar quem é Jesus. Já vimos muitos filmes, estou até assistindo The Chosen, mas olha, há uma necessidade de que a gente seja impactado pela santidade de Jesus, pela singularidade de Jesus. Jesus é um ser único. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Essa palavra mediador é uma palavra muito especial, porque ela aparece lá na tradução do hebraico, no livro de Jó, para o grego, quando Jó fala algo mais ou menos assim: eu estou vivendo essa tragédia, estou vivendo essas confusões aqui, Deus está lá em cima, mas como é que eu vou falar com Ele? Alguma coisa está errada aqui nesse negócio, eu não devia estar passando por tudo isso, mas não há mediador entre eu e Ele. Ele é Deus e eu sou homem. E não há mediador entre nós. Essa palavra que Jó se queixa de não haver um mediador é a mesma palavra que Paulo vai usar quando escreve a Timóteo, falando que Jesus é o mediador. Por quê? Porque quando Jó disse: eu sou homem e ele é Deus, agora Paulo pode dizer: tem alguém que é homem, mas também é Deus. Essa é a mediação. Por isso que Jesus é o único mediador, porque ele tanto é homem como ele é Deus. E aqui Pedro está vivendo essa experiência de estar diante de alguém que ele percebe que não é um homem comum. Não vou dizer que ele já tem aqui nesse momento uma compreensão de Jesus como Messias. Isso vai aparecer lá adiante quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aqui Pedro começa a ter uma convicção de que Jesus não é alguém comum. Afaste-se de mim, eu sou pecador. Mas Jesus diz para ele: vem comigo. E eu gostaria de encorajar você a procurar conhecer esse Jesus que é homem e é Deus. Conhecer esse Jesus na sua integralidade, na sua totalidade. Esse Jesus que se fez carne e habitou entre nós, mas igualmente esse Jesus que manifesta a glória do unigênito do Pai. Jesus é este ser único, singular, como eu disse, complexo, pleno, difícil da gente entender, porque só Ele é como Ele, não há como comparar para nós hoje. Nós não somos como Pedro, que pôde viver com Ele, nós apenas o sentimos de forma espiritual, mas eu gostaria de convidar você a procurar conhecer esse Jesus.
que não é um homem comum e que não é um Deus ídolo, porque os ídolos são mortos, mas o nosso Deus, Jesus, é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que fala, é um Deus que ouve, é um Deus do qual nós podemos nos aproximar. Então, embora a gente se sinta pecador perto dele, a gente se sente imperfeito perto dele, a gente se sente em dívida perto dele, eu não sou digno, mas ele nos convida para perto de si e ele diz: venha comigo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é isso. Jesus é especial, Jesus é diferente, Jesus é tudo que a gente busca e ele está acessível. Ele não está longe de nós. Ele quer ser conhecido, ele quer ser encontrado. A admiração pode nos alcançar. Se você de fato conhecer quem é Jesus, como Pedro, você vai admirar-se dele. Mas eu quero ir um pouquinho além e dizer que Jesus também convidou Pedro para uma missão. De agora em diante você vai ser pescador de gente. Jesus chama um pescador para continuar a ser aquilo que ele sabe ser. Você pesca peixe? Daqui para frente você vai pescar gente. Se você fosse um oleiro, talvez Jesus dissesse: você modela barro, eu vou te ensinar a modelar pessoas. Se fosse um músico, talvez Jesus dissesse: olha, você canta as belezas que saem do seu coração, eu vou te ensinar a cantar as belezas que saem do coração de Deus. Jesus pega aquilo que a gente sabe fazer e potencializa e transforma em algo que só Ele pode fazer. Jesus quer nos usar nos nossos dons, nas nossas habilidades, nas nossas competências, mas potencializá-las para que a gente faça algo para a glória dele. O que Jesus queria é que Pedro fosse um discípulo, porque uma coisa é a multidão atraída pelo ensino de Jesus, a multidão atraída pelos milagres de Jesus, os curiosos para ver o que Jesus está fazendo, quem é esse profeta galileu. Outra coisa é o discípulo chamado para andar perto e aprender dele para fazer aquilo que ele faz. Jesus convidou discípulos para fazerem aquilo que ele faz, mais uma vez citando o hino que ouvimos hoje, em nome de Jesus de Nazaré. A gente trabalha para ele. A gente faz o que ele faz porque fazemos no poder que ele nos delega. Então, o convite para ser pescador de gente é adaptável a mim e a você. O que você faz? Jesus quer que você faça para ele. Você não precisa mudar de profissão, não precisa mudar de bairro, não precisa mudar de família, de casa. Você precisa mudar de coração. E quando o coração da gente muda, tudo começa a mudar. É um convite para que eu e você sejamos discípulos que façam discípulos. Nós precisamos ter consciência que a missão continua. Talvez você diga: ah, pastor, mas já tem tanto crente na terra, mas já tem tanta igreja, todo mundo que eu vou falar de Jesus já conhece Jesus. Eu não estou dizendo para você falar novidade para as pessoas. Isso aí é meu trabalho. Não, brincando. As pessoas não estão procurando novidades. As pessoas precisam conhecer um Jesus vivo. Não é transmitirmos informações, é transmitirmos vida. Tem muita gente que conhece o Evangelho, mas que ainda não foi impactado pela vida do Espírito. Não conheceu ainda a experiência do novo nascimento. Não teve ainda a experiência de um encontro genuíno, profundo, verdadeiro com Deus. E essas pessoas precisam de ajuda. Talvez sejam nossos filhos, talvez sejam nossos netos, que precisam se encontrar mesmo com Jesus.
precisam ver a si mesmos como pecadores que precisam de arrependimento. Nós precisamos ajudá-los. Talvez o discípulo que você precise formar não esteja tão longe de você quanto você pensa. Mas se você não assumir-se como um discípulo, você não terá condição de discipular. Então, faça-se um discípulo. Ajoelhe-se aos pés do Senhor e siga-o de perto. Renda-se a Ele, siga-o de perto. Desenvolva as qualidades de Pedro. Uma fé obediente. Porque às vezes a gente pode dizer, não, Jesus, isso aí que o Senhor está pedindo eu já fiz a noite toda e não funcionou. Não, é a palavra dele. Na palavra dele a gente lança a rede. Desenvolva uma fé obediente. Desenvolva uma consciência de si mesmo, que é uma consciência de certa dose de humildade, mas ao mesmo tempo de percepção da grandeza e da santidade de Jesus. Estabeleça um relacionamento com Jesus que seja assim. É verdade, Ele está lá, eu estou aqui. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é o Deus que se revela, eu sou o homem pecador alcançado por sua graça. Mas é nesse encontro que nós podemos ser novas criaturas, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que faz diferença, que é sal da terra e que é luz do mundo. Vamos ser cristãos luminosos e radiantes, que possam de fato pescar pessoas, porque há muitas pessoas aí fora que precisam conhecer Jesus. Amém? Vamos orar? O pessoal da música pode vir? Vamos cantar de novo. Nosso Pai, que o Teu nome seja feito, manifestado, revelado, santo, e que o Teu reino venha. É baseado na oração do Pai Nosso, e eu creio que é um cântico oportuno para esse momento. Por gentileza, coloque-se em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus, revela Teu Filho em nós, revela Teu Filho a nós. Estamos distantes do lago da Galileia, não somos pescadores, mas estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, estamos aqui para receber o ensino do Senhor. Somos pecadores que precisam da graça, que precisam do perdão, que precisam da reconciliação, que precisam de santidade, que precisam de iluminação que venha do Senhor. Não somos diferentes de Pedro, Senhor. Nos admiramos e muitas vezes nos assustamos diante de uma presença tão gloriosa como a Tua. Quem somos nós para nos aproximarmos do Deus vivo? Mas, Senhor, é pela fé e com humildade que nós nos aproximamos por meio de Jesus Cristo. É pela cruz de Jesus Cristo, é pelo sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados que nós ousamos levantar os nossos olhos e dizer: Senhor, nós estamos aqui, nós queremos aprender de Ti, nós queremos ser Teus discípulos, nós queremos andar contigo, nós queremos Te seguir. E a nossa oração, Jesus, por nós todos agora, pelos que estão aqui, pelos que estão longe, é que o Senhor se revele a nós. Que nos seja concedido o dom do Espírito para conhecermos o Deus de toda a graça e de toda a verdade. E que esse Espírito nos conduza no conhecimento de Jesus Cristo. Que Ele nos revele Jesus Cristo em toda a sua glória e grandeza. E nesse relacionamento contigo, por meio do Espírito de Cristo que nos é dado, que nós possamos de fato cumprir a missão de sermos pescadores de outros, para que a Igreja de Cristo, em amor, efetue seu próprio crescimento para a glória de nosso Deus e Pai. Abençoa-nos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Visita-nos com Tua graça, com Teu poder, com Tua bondade. Aos de longe, Senhor, nós pedimos também, aproxima-nos a todos em santa e plena comunhão. Amém.